E a crise entre os poderes relacionada às emendas parlamentares continua. O governo federal publicou na edição de ontem do Diário Oficial da União uma portaria conjunta que viabiliza o pagamento de emendas ainda em 2024. Na prática, o texto passa por cima da decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determinou regras mais transparentes para a liberação do dinheiro. A pedalada jurídica do governo libera cerca de 6 bilhões e 400 milhões de reais em emendas a deputados e senadores. A administração federal tenta equilibrar as relações entre os poderes para conseguir articular votos para aprovação de pautas como o pacote fiscal. Em meio à insatisfação do Congresso, ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, evitou ligar a liberação da verba das emendas às votações de projetos que precisam ser aprovados ainda neste ano. O problema não é o dinheiro, nem a emenda, nem a portaria. São temas árduos, são temas difíceis. Uma parte da Câmara acha que eles são abaixo do esperado, outra parte acha que eles são inatingíveis. Então, tem parlamentares de esquerda, de partidos, como o próprio PT, que tem dificuldade de votar no tema. O PSOL não votou nem na urgência. O presidente da Câmara afirmou ainda que o governo não tem votos para aprovar o pacote fiscal. A boa vontade nossa, da presidência e dos líderes, nós vamos fazer a PEC tramitar num regime especial. Senão ela teria que ir para a Comissão de Justiça, passar pelo que passou, pedir e ser retirada de pauta como foi, depois seguir para no mínimo 10 sessões, ou seja, não daria tempo. Então, fazer esse tipo de ilação não é correto com a casa que eu represento com muito orgulho. Então o acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, a abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Na tarde desta quarta-feira, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara anunciou a escolha do deputado Moses Rodrigues, do União Brasil, como relator da PEC do pacote fiscal. Piotr, Brasília está pegando fogo nessa guerra que a gente está acompanhando aí ao longo da semana. Fato é que o governo atropelou a decisão do ministro Flávio Dino e resolveu disponibilizar 6,5 bi em emendas, mas esse dinheiro ainda não chegou aos parlamentares, certo? Não chegou. E não chegou tudo também o que deveria chegar. Mas vamos lá por pontos que você já elencou aí, Paula. Eu tenho um governo que nunca teve maioria no Congresso Nacional. No Senado até a situação é um pouco mais fácil, porque o presidente do Senado é praticamente o líder do governo no Senado. Estou falando do Rodrigo Pacheco. Então lá tudo anda mais rápido e mais fácil. Mas na Câmara é muito mais difícil. Tudo que o governo conseguiu aprovar no ano passado e no começo desse ano foi com liberação forte de emenda parlamentar. E aí começa a se colocar nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que também é um intervencionismo indevido. Eu não vou julgar o mérito, todo mundo quer transparência e aplicação correta do dinheiro público. Mas há um momento em que, de repente, as emendas parecem que são a pior coisa do planeta. Não são. Não funciona desse jeito. O governo tem um clima de fim de feira. A verdade é essa, porque, politicamente, a eleição de 2022 não é compreendida ainda no país. O resultado da eleição. Ponto. Foi diplomado, tomou posse, tudo bem, isso é uma coisa. Eu só estou dizendo que como é que se consegue eleger um governo e o governo é tão fraco politicamente no Congresso assim? Qual é a lógica? Não consegue. Não consegue aprovar nada por decisão, digamos, de mérito. Até porque o governo oscila entre ideia ruim e ideia pior ainda. Não há nada que o governo consiga apresentar. O próprio projeto, quanto mais tempo demora, mais os deputados fazem o que eles têm que fazer. É olhar... Detalhe, sabe quem está mais segurando qualquer medida? São os partidos de esquerda. O PT, inclusive, que não quer que mexa no BPC, que não quer que mexa no salário mínimo. Óbvio que outros parlamentares olham e também falam assim, então não vamos pagar essa conta sozinho, porque lá no fim da ponta, né, no final do caminho, ele vai ter que explicar para o prefeito, para o cidadão, porque o deputado vai lá, tem contato com as pessoas. O presidente da República não tem, o Supremo menos ainda. Aliás, o Supremo nem consegue fazer isso. Mas a questão é que você vai ter que explicar. Qual foi a contribuição do governo? Que ministério que ele cortou? Que tamanho de enxugamento da máquina ele fez? Nenhum. Se não fez, como é que você vai dizer para todo mundo? Vai pegar o pobre? Ah, mas tem aquela coisa da tentativa de mexer na tabela do imposto de renda. Tá, com uma medida que também não para em pé.
e não tem nenhum corte. Enquanto isso, você vê a primeira-dama, a história do sofá que ninguém vai engolir, a história da cama nova que ninguém vai engolir, o avião novo que também ninguém consegue entender, até porque o avião não está quebrado, não teve uma pane, resolveu e voltou o avião, está voando já de novo. Quer dizer, é esse tipo de coisa, a incoerência. E claro que o Congresso agora, quanto mais passa o tempo, todo mundo começa a achar todos os problemas, porque as medidas são ruins. Deixa eu ouvir o Silvio nessa questão também. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi bem enfático também quando disse, né? A questão das emendas passou pelo Congresso Nacional, foi aprovada pelos parlamentares, sancionada pelo presidente da República. Aí veio o ministro Flávio Dino e resolveu mudar as regras do jogo, criar novas regras, novos critérios para a liberação dessas emendas. Com isso, travou a liberação do dinheiro e agora, quando o governo precisa dos parlamentares para votar, a situação está complicada em Brasília, Silvio. Paula, nas últimas semanas, a imprensa a velha mídia e o Palácio do Planalto, o próprio Supremo Tribunal Federal, evidentemente, porque eles compõem um consórcio de poder, tentam contar uma história para os pagadores de impostos. Que o governo Lula tem bons projetos, sobretudo o desejável corte de gastos, corte de despesas, e os chacais do Congresso Nacional não querem votar nada e querem atrapalhar o Brasil. Por isso, o Palácio do Planalto precisa da ajuda do ministro Flávio Dino, ex-governo Lula, hoje no STF, para tentar ajudar o Brasil. Essa é a história que tentam colar. Não é bem assim que funciona. Emendas parlamentares não podem ser demonizadas. São ferramentas do mandato do deputado e do senador para conseguir levar parte do recurso do bolo da União para os seus eleitores. Os eleitores votam em políticos para que políticos tragam recursos para as cidades, por exemplo. É uma Santa Casa que precisa de um equipamento, é um asfaltamento, é a reforma de uma praça pública, é um prefeito que precisa de ajuda e de dinheiro federal. É para isso que serve a emenda. Cada parlamentar tem em torno de 50 milhões. As emendas parlamentares representam, nessa disputa do bolo orçamentário, 52 bilhões de reais. E hoje a gente tem ali represados 13 bilhões de reais. O que isso significa? Que o governo teria de liberar praticamente 1 bilhão de reais por dia para cumprir até o final do ano o compromisso de gastos com o Congresso Nacional. Esse é o primeiro ponto. Há escândalos relacionados a emendas parlamentares e o orçamento na história? Sim, a década de 90 no governo Fernando Collor tem os anões do orçamento. A era Lula, Dilma, o PT tem os sanguessugas, teve outros problemas relacionados ao orçamento. Aí é um problema da Polícia Federal, do Ministério Público e dos tribunais de contas. Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais e, em alguns casos, Tribunal de Contas do município. Você vai lá na ponta, fiscaliza se o prefeito gastou mal, se teve maracutaia, se teve corrupção e a punição prevista em lei para isso. Sobretudo, a inadimplência, e aí determinadas prefeituras não podem sequer receber mais dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aritmética. E o que o Arthur Lira está dizendo é aquilo que todo mundo já sabe e que o próprio Palácio do Planalto sabe depois de 2 anos. E todo mundo que conhece os caminhos de Brasília reconhece que os 2 próximos anos serão mais difíceis, porque no começo de governo você tem alguma chance de negociar com o parlamento. E o governo não fez maioria. A base nominal hoje é de 140 deputados com esforço. Para você votar uma proposta de emenda constitucional, você precisa de 3/5. Nós estamos falando de 308 deputados, 52 senadores em 2 turnos. Isso o governo não tem, não vai juntar. Então, cria-se a ideia de que o governo está liberando emendas para aprovar e que isso deve ser demonizado porque os chacais do Congresso querem o dinheiro que é deles, o dinheiro que é destinado às emendas deles. E aí finalizo. Qual é o problema, ao fim e ao cabo? É um governo que não tem articulação política. O Alexandre Padilha não é recebido para tomar café na bancada do PT. Ele é cota da Janja no governo. E o Lula sabe disso. Tanto que o Lula já recorreu a outros partidos no passado quando teve problema com a articulação política. Quando ele teve de trocar o José Dirceu no Mensalão, ele recorreu a outros nomes. É um governo que já acessou José Múcio Monteiro, à época do PTB, habilidoso, Aldo Rebelo, à época do PCdoB, quando teve uma crise na Câmara com o Severino Cavalcante.
é Michel Temer, é um governo que sabe a quem recorrer. Mas não, ele mantém uma articulação política pífia e aí a imprensa tradicional, e finalizo, cria uma narrativa, uma ideia de que os chacais do Congresso estão pressionando o Lula. O projeto é bom, afinal? Também não, né?